Êxodo capítulo 4, versículo 1. Deus concede poderes a Moisés. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim? Ou de repente na versão que você está lendo, mas esses que não crerão. Mas o texto mais fiel é: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu. Olha que diálogo interessante de Moisés com Deus. Deus apareceu para ele na sarça lá no Monte Sinai, falou que ele era o homem escolhido para libertar o povo de Israel, que ele ia falar com Faraó para libertar o povo. Mas Moisés respondeu para Deus: e se não acreditarem em mim? Ou se não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, ou um bordão, ou um cajado, dependendo da versão que você está lendo. Respondeu Moisés: jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. O que Moisés fazia? O que está escrito aí? Moisés fugia dela, que é o que você deve fazer se você estiver diante de uma serpente ou diante de uma cobra venenosa. Não importa o tanto de fé que você tenha, fuja. Amém? Tem coisas que você tem que fugir. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue pela cauda. Segura aquilo que você está fugindo. Tem gente que está fugindo de um chamado, tem gente que está fugindo de uma vida de santidade com Deus, tem gente que está fugindo da vontade de Deus, do propósito de Deus. Deus está te dizendo: não fuja, se segure a isso. Estende a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Veja bem como é que é a nossa cabeça. Para você não achar que você tem problemas, para você não achar que determinados tipos de pensamento só você que tem, determinados tipos de sentimentos só você que tem, determinados tipos de medo, de dúvida, de insegurança, de incerteza. Às vezes você deve pensar: poxa, esse tipo de coisa só acontece comigo. Esse tipo de coisa só eu devo ter algum problema de cabeça, porque tem cada coisa que eu penso. Deve ter algum problema comigo, porque tem cada sentimento que eu tenho, que eu não sei controlar, e que eu não sei nem aonde eu estou. Mas você vê que Moisés aqui, ele está na presença de quem? Na presença de quem? De Deus. O Deus Santíssimo, tão santo que disse para ele: tira a sandália dos pés, para que você possa estar na minha presença, porque a terra que você está agora é terra santa. Ele está na presença do Deus Santíssimo, ele está na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele está tendo uma visão que nós nunca teremos, que é da sarça pegando fogo e a sarça não se consumia. Você tem a voz de Deus falando com você auditivamente: eu te escolhi, é você. E Moisés faz esse tipo de pergunta para Deus: e se não acreditarem em mim? E se não quiserem me ouvir? Moisés está na presença de quem? Não estou ouvindo você, diga assim: na presença de Deus. Mas a cabeça dele, o coração dele não está na presença de Deus. Não está na presença de Deus. A cabeça dele, o coração dele está no que as pessoas vão pensar. Ele já está. Você que tem pensamento acelerado,
Você que vem na igreja ou está assistindo a live, e se perguntar para você daqui a 2 horas, 10 horas, amanhã de manhã, o que o Bispo Lino pregou lá? Você vai olhar para a tua cabeça e você não vai se lembrar, a não ser que você tenha uma anotação. Você vem na igreja, você está aqui quarta-feira à noite, mas muitas das vezes a tua cabeça já está nos boletos que você tem que pagar amanhã, no exame que você tem que fazer amanhã, lá no teu trabalho. Você está na presença de Deus, mas o teu coração, a tua cabeça está em outro lugar. E eu não estou te dizendo isso para te condenar, porque muitas das vezes acontece isso com você, acontece isso comigo, acontece com o ser humano, porque nós estamos falando aqui, a Bíblia diz que nenhum homem foi igual a Moisés, nunca mais se levantaria um outro como ele. Mas enquanto Deus está falando com ele, Moisés já começa a passar um filme na cabeça de Moisés, e a preocupação de Moisés não é com Deus. Ele diz: e se não acreditarão em mim? E se eles disserem que o Senhor não me enviou? Ele já estava preocupado, ele já estava vendo a cena de que ele ia falar com o povo e o povo não ia acreditar o quê? Quando uma pessoa ela é insegura, quando uma pessoa ela é duvidosa, quando uma pessoa ela é preocupada, quando uma pessoa ela é extremamente ansiosa, ela pode estar na presença de Deus, mas a cabeça dela não consegue ficar em Deus, o coração dela não consegue ficar em Deus, o coração dela e a cabeça dela está sempre e se. E se amanhã, quando eu for fazer o exame, a doença ainda está lá? E se amanhã eu não conseguir o dinheiro? E se amanhã eu não fechar aquele contrato? E se amanhã eu me acordar deprimida mais uma vez? E se amanhã eu acordar desanimado mais uma vez? Você sabe que esse se é uma arma que o diabo usa constantemente contra nós. Quantas pessoas querem se batizar nas águas? Quantas pessoas querem entregar a vida para Jesus e não entregam? Porque ela diz assim: se eu me batizar e continuar pecando. Não é que ela é falsa, não é que ela é incrédula, pelo contrário, ela já está pensando no amanhã, ela já está pensando que ela vai se batizar hoje e sexta-feira ela já vai estar caindo em tentação. E se eu falhar? E a pessoa que está afastada de Jesus, que está pensando agora: e se eu nunca conseguir voltar para Jesus? Esse se faz com que muitas pessoas recebam a visão de Deus, a direção de Deus, através da palavra de Deus, mas elas não conseguem fazer nada, ou elas fazem muito pouco, porque elas estão sempre com em si, e ela está sempre com a cabeça dela não em Deus, com o coração dela não em Deus, ela está sempre, você vê que, olha que coisa, Moisés não disse: e se Faraó não acreditar? Moisés não disse: e se os egípcios não acreditaram? Ele estava dizendo: e se eles, os hebreus, os próprios irmãos dele, o próprio povo dele, o próprio sangue dele. O diabo trabalha muito para você se preocupar com que as pessoas que te conhecem, não é as que não te conhecem, são aquelas que te conhecem, que sabem quem é você. O diabo usa muito isso. E se elas não acreditarem em você? E se quando você falar para a sua família que você vai fazer uma determinada faculdade e ninguém te apoiar? E se eu disser para as pessoas que Deus me deu uma direção para me sair de um emprego estável e abrir meu negócio, se ninguém da minha família não quiser me apoiar? O que eles vão achar? O que eles vão pensar? O que a minha mulher vai pensar? O que meus filhos vão pensar? O que meus amigos vão pensar? E assim tem um monte de gente com sonho, projeto que Deus deu, mas que precisa você tomar uma atitude de quê? De fé, de coragem. Mas você não toma porque você está sempre preso no e se. Moisés disse: e se eles não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir? Se eu nunca mais for amada porque eu me divorciei?
se eu nunca mais for feliz no amor? Você sabe por que as pessoas não conseguem dormir? Porque elas ficam com a cabeça no travesseiro e o pensamento delas sempre no e se. Deus disse para Moisés: o que você tem na tua mão? Deus não respondeu o e se de Moisés. Deus não vai responder os teus questionamentos. Deus não vai responder as tuas preocupações com amanhã. Você vê que Deus disse assim para ele: o que você tem na mão aí? Que era para Moisés olhar para a mão dele, para ele tirar a cabeça do amanhã e colocar a cabeça e o coração no, diga assim, agora. Diga agora. A maioria das coisas que te estressa, a maioria das coisas que te desanima, a maioria das coisas que te empobrece espiritualmente, a maioria das coisas que te deixa ansiosa, a maioria das coisas que faz com que você não se firme em Jesus, leve uma vida de santidade com Ele, é que você está sempre se preocupando, estressando com coisas que ainda estão no seu futuro, que você nem sabe que vai acontecer. Mas você já está que nem Moisés, imaginando que vai acontecer. Você já está se imaginando que vai dar errado. Mesmo que você saiba que você está na presença de quem? De Deus. Mesmo que você esteja procurando andar na presença de Deus. Mesmo que você esteja procurando fazer a vontade de quem? Mas e se? E se você viesse simplesmente aqui no altar hoje à noite e dissesse: Senhor, eu deposito sobre o Senhor as minhas lutas, as minhas dúvidas, os meus pecados, as minhas tentações, a minha vida. E se você fizesse isso? Você pode fazer isso nessa noite, sim ou não? Sim ou não? E se você que ainda não se batizou nas águas, ainda não entregou a sua vida para Jesus, você dissesse assim: quer saber de uma coisa? A minha vida está na mão de quem? Não vou deixar para final do mês, não vou deixar para o segundo semestre. Enquanto eu não entregar a minha vida para Jesus, eu estou caminhando a passos largos em direção ao inferno. Eu não quero isso, eu quero a minha salvação. E se você mesmo com medo de falhar, de cair, de errar, de pecar, e se mesmo assim você se batizasse nas águas? Porque não se trata de você, se trata de Jesus. Amém? Se Jesus soubesse que você ia dar tudo, se Jesus soubesse que você ia dar conta de tudo sozinha, sabe qual é o problema? A gente quer dar conta de tudo sozinho. A gente gosta de ter o poder das coisas na nossa mão. A gente quer ter as coisas aonde? Segura alguma coisa aí, celular, segura a Bíblia, segura assim. A gente quer ter as coisas aonde? Na mão. Casamento na mão, filhos na mão, família na mão, saúde na mão, vida financeira na mão. Aí Deus olha para você e diz assim: o que é isso que está na tua mão aí? Aí você diz assim: Senhor, é o meu marido, que eu quero que ele se converta. Senhor, é meu filho, que eu quero que ele largue as drogas. Senhor, é a minha saúde, que eu estou morrendo de preocupação, que eu estou muito doente. Senhor, é o meu estado emocional que está destruído. Senhor, é a minha vida financeira. Deus perguntou para Moisés: o que você tem na mão? Um cajado. Aí Deus falou assim: solta ele aí. Solta ele no chão. Para você ver o que eu sou capaz de fazer quando você está segurando algo, mas você confia em mim e você solta aquilo que você está segurando. E quando Moisés solta o cajado no chão, o cajado se transforma o quê? Numa serpente. Porque o que você tem na tua mão é uma coisa. O que você tem na tua mão é uma coisa. Você tem uma vida ansiosa, está na tua mão. Você tem uma vida preocupada, está na tua mão. Você tem uma vida de pecado, está na tua mão. Você tem um marido problemático, está na tua mão. Você tem uma esposa problemática, está na tua mão. Você tem filhos problemáticos, está na tua mão. Deus está te dizendo: pega o que você tem na mão e solta. Para você ver como eu tenho o poder de mudar as coisas.